Olá, sou o Hugo Vasconcelos do Portal GoCurso e vou apresentar para vocês aqui, tá, mais um treinamento que eu estou desenvolvendo, né? Na verdade que eu desenvolvi aqui, que é o treinamento de gestão de cadastros para o sistema clínico. Então esse é o segundo módulo, porque o primeiro módulo é um módulo que eu utilizo, que é o de cadastro de usuários e login, tá, onde nós fazemos toda a parte de gestão de usuários e login, então eu estou usando ele para todos os sistemas. E agora nesse segundo módulo eu já entro na parte de gestão clínica, onde nós vamos então criar, né, todos os cadastros aqui necessários para essa gestão, cadastro de funcionários, né, pacientes, cadastros aqui, por exemplo, dos procedimentos que são os exames e as consultas, convênios, formas de pagamento, né, a opção de frequências também para definição das contas, que vai entrar o módulo financeiro, que é o próximo. Nós vamos também trabalhar com agendamento, então eu tenho que ter aqui para os profissionais que farão atendimentos, que geralmente serão os médicos aqui, né, um cadastro dos dias em que ele vai trabalhar na clínica, que ele vai atender na clínica, e a jornada, o horário que ele está iniciando e o horário que ele está terminando, né, bem como também um horário de intervalo, caso tenha, para o quadro de horários dele não ser preenchido naquele horário, tá? Então tudo que é relacionado aos cadastros nós vamos estar fazendo dentro desse módulo. Mostrando um pouquinho mais aqui então na gestão de usuários, né, você vai ter aqui o básico que já vem daquele módulo anterior, já com a parte de permissão aqui aos acessos do sistema, você pode definir para cada um dos usuários, né? O cadastro de funcionários, nós vamos ter aqui opções também para poder inserir, tá? Lembrando que todos esses dados que eu coloco aqui são fictícios, somente para preenchimento mesmo do sistema. Então tudo que você vê de valor dos procedimentos ali é fictício, tá? CPF, e-mail, etc. Então aqui, ó, nós colocamos os dados do funcionário, né? E ele tem uma opção de intervalo, tá? Que eu coloquei até aqui uma opção de uma explicação que é o seguinte: quando ele gerar a grade de horários dele para agendamento, ele vai gerar de acordo com esse tempo que você colocar aqui, ou seja, 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos, meia em meia hora. Isso depende muito do tipo de procedimento que ele faz. Vamos supor que ele tem um procedimento que é no mínimo 50 minutos, então não tem por que ele gerar um quadro de horários com um intervalo menor que 50, tá? Então é basicamente assim que nós vamos trabalhar. Aqui, se aquele funcionário faz atendimento ou não, se ele tiver uma comissão diferente do que vai ser paga, isso em caso da clínica pagar a comissão, né, para os atendimentos e não ter aquele médico, vamos dizer assim, com salário fixo, então você vai poder determinar qual é a comissão dele aqui, tá? Essa informação de comissão também tem aqui nas configurações do sistema, mas é uma comissão genérica, então aqui coloquei 30, todos os profissionais que te fizerem ali um procedimento receberiam 30% do valor, mas essa comissão pode ser alterada também em cada um dos funcionários, como eu acabei de mostrar. Aqui fiz colocação também, né, de token do WhatsApp. Nós já fizemos a comunicação do WhatsApp com esse sistema, inclusive já fiz disparos, tá? Fiz opções aqui também para confirmação, ok? Que antes, por exemplo, 24 horas antes da consulta, ele vai receber uma mensagem de confirmação. Isso não foi colocado ainda, porque nós não temos a parte ainda de agendamento de consulta, mas isso vai ser. E fiz a estrutura também para relatório. Vou mostrar já um relatório aqui, né, dentro desse projeto. Beleza? Então aqui nós temos opção para poder definir, né, por exemplo, a Ana Clara. Ela é uma clínico geral. Ela vai fazer o quê? Ela vai atender aqui, ó, aos procedimentos de clínico geral, mas ela também poderia atender, vamos supor que ela tivesse uma especialização de dermatologia, e ela poderia atender também ali. Então eu não engessei um médico a ele poder executar somente um único procedimento, ele pode executar vários, tá? E aqui também você pode definir os horários também, ó. Então na segunda-feira ela vai começar a atender de 8 horas, mas ela só vai até meio-dia, né? Aliás, aqui eu coloquei 10 até meio-dia, ó. Porque depois disso, ela tem um outro compromisso em outra clínica. Então pronto, né? Ah não, mas na terça-feira, aí ela vai de 8 ao meio-dia, mas depois ela volta das 16, por exemplo, às 20. Então fica muito fácil de você conseguir trabalhar os dias e depois na hora de fazer um agendamento ele vai buscar justamente esses dias e esses horários que estão definidos aqui. Agora, nos outros cadastros aqui, eu também fiz o cadastro de paciente, tá? Lembrando que se você tiver necessidade, você fala assim, ah não, eu precisava adquirir outros campos aqui, né? Como por exemplo, a nacionalidade. Você pode ir adicionando, por isso que é interessante você acompanhar o passo a passo das aulas, porque da mesma forma que eu adicionei essa quantidade aqui, uns 10, 12 campos, você pode adicionar 20, 30 campos, quantos vocês quiserem. Tá? Eu coloquei aqueles campos que eu achei, né, mais cruciais aqui, necessários mesmo, então aqui vão ser os cadastros dos pacientes. Agora aqui vem abaixo o cadastro de procedimento, como eu disse, né? Então em cadastro de procedimento você pode cadastrar aqui um procedimento, que é um exame
qualquer, o valor dele, o tempo em que vai ser gasto para poder executar aquilo, porque, por exemplo, uma consulta de dermatologia eu coloquei que vão ser 30 minutos. Então, quando for agendado para uma dermatologista uma consulta, eu sei que ele vai ocupar na tabela lá, né, na grade de horários dela, 30 minutos. Então essa questão do minuto é muito importante aqui, ó, para depois ele ocupar essa quantidade de tempo no caso de um agendamento, tá? Se aquele procedimento aceita convênio e se é exame, porque eu fiz esse negócio de exame para não ter que cadastrar exame e consulta. Então eu cadastrei procedimento, aqui você consegue filtrar, ó, o que é exame, o que é consulta, mostrar todos. Se você filtrou, você também consegue gerar um relatório, tá? Então já entrei com a parte de geração de relatórios com os PDFs, onde você consegue aqui trabalhar essas informações e você pode fazer um relatório de consulta, um relatório de exame, ó, bem simplesinho, tá? Pode fazer aqui um relatório também de todos eles e ele vai dando totais aqui embaixo, ó, quantos exames tem, quantas consultas, no relatório quantos procedimentos estão ativos, inativos. Eu ensinei diversos tipos de filtros aqui para que vocês possam trabalhar. Além desses cadastros, tem vários outros, como eu falei aqui, que vão ser também, né, necessários aí para o sistema, tá? Esse é o segundo módulo. Lembrando que o próximo módulo, o terceiro, vai ser a parte financeira, contas a pagar, receber, né, com as despesas aí, os relatórios, e eu vou começar também a buscar já informações aqui para o nosso dashboard, né? E assim já teremos uma boa etapa do sistema já finalizado. Previsão de 6 a 8 módulos para a conclusão total desse sistema clínico.